Bom dia! Bom, vamos dar sequência às nossas atividades de gramática? Parece até que é um assunto de redação ou então de literatura. Mas, na verdade, a linguagem do jornal, ela envolve as três frentes do português mesmo. Por quê? Vocês já viram sobre notícias, sobre a estrutura da notícia comigo na redação. Vocês estão vendo ou já viram com a Angelita, né, sobre a notícia, sobre o texto informativo na literatura e agora também na gramática. Mas na gramática a gente vai ver com um olhar mais voltado para a parte técnica realmente. Então, observem que aqui eu coloquei números 1, 2, 3 e 4. Por quê? Porque, na verdade, a estrutura de um texto jornalístico, ela contém 4 partes bem distintas. Então, aqui eu criei, né? Tomara Deus que seja uma coisa que a gente vai ler em breve realmente. Cientistas descobrem cura do Covid-19. Isso aqui a gente chama de manchete. O que é a manchete? É o título, é o nome que eu dou à minha notícia. A manchete ela deve ser curta, atrativa, chamativa, ou seja, ela tem que aguçar a curiosidade do interlocutor, do leitor ou do ouvinte, a pessoa vai ler ou vai ouvir, para querer saber da notícia. Geralmente, após a manchete, muitas vezes a gente vai ver até em letras com fontes diferentes, com cores, né, às vezes negritada ou em itálico, a gente tem o que nós chamamos de subtítulo. Então, o que é o subtítulo? O subtítulo é a explicação da manchete, na verdade. Então, eu encontrei um jornal escrito assim: cientistas descobrem cura do Covid-19. Aí embaixo vem, logo abaixo da manchete, vem assim: grupo de cientistas brasileiros, após muitos testes, encontra o tratamento ideal. Aqui, eu ainda estou trabalhando com o título, porque eu tive o título principal, que geralmente vem em letras garrafais, letras maiores, e depois o subtítulo. Em seguida, antes de entrar realmente no corpo da notícia, a gente ainda tem lead. O que é lead num texto jornalístico, numa linguagem de jornal? É o primeiro parágrafo que responde aquelas perguntinhas. O que, quem, quando, onde, por quê e etc. Então, são aquelas perguntinhas todas que eu já disse para vocês na aula de redação, né, que um texto jornalístico tem que ter. Ou seja, a lead é o resumo daquilo que você vai colocar. Agora, o corpo da sua notícia, aí ele é flexível, depende daquilo que você vai noticiar, daquilo que você vai narrar, porque às vezes é um assunto curto, você faz em um parágrafo pequeno ou 2 pequenos parágrafos, mas às vezes é um assunto de uma abrangência maior, você vai gastar 3, 4 parágrafos, aí depende muito daquilo que vai ser tratado. Mas lembrando sempre que a linguagem jornalística, independente do tamanho e do assunto que vai ser noticiado, tem que ser uma linguagem objetiva. Você tem que pensar numa abrangência global. Você não está falando só para adolescentes, só para adultos, só para intelectuais. Então você vai usar um vocabulário objetivo, claro, que não traga de forma nenhuma dúvida para o seu interlocutor. Ou seja, a intenção é que todos ouçam ou leiam a notícia e a entendam da mesma maneira. Pode ter mais alguma coisa na notícia além dessas 4 partes? Sim, quase sempre a notícia ela traz uma ilustração, né? Às vezes ela traz uma ilustração do lado, porque muitas vezes ela é feita em colunas, então aqui ela tem, uma ilustração e todas as vezes que a notícia tem uma ilustração, ela tem uma legenda, ela vem explicando que essa foto aqui, essa imagem é do que, foi tirada de onde. Porque a pessoa vai olhar, ela tem que associar a ilustração à notícia. É obrigatório a notícia ter uma ilustração? Não.
Mas hoje em dia a gente fala muito nos textos, né, que a gente já falou muito nas aulas de redação, que são os textos sincréticos, que aliam a palavra à imagem. Então é muito comum a gente encontrar ilustrações nos textos jornalísticos. Então, só recapitulando, toda notícia, quando ela é completa, ela tem uma manchete, depois ela tem um subtítulo, que é quase uma explicaçãozinha, uma ampliação da manchete, do título, o primeiro parágrafo, né, que é o terceiro, a terceira parte da estrutura, que é um resumo da notícia, e o corpo da notícia, que é a notícia em si. Aí você vai detalhar aquilo que você mencionou anteriormente. Essas atividades que eu vou deixar para vocês hoje são super fáceis. É leitura de notícia e encontrar alguns detalhes. Então, você vai começar lá na página 99, tem um texto que vai servir de base para as questões que você vai fazer. Então, você vai ler o texto, em seguida responder as questões de 1 a 5, que estão nas páginas 99 a 101. E para completar, o Em Casa número 1. Ok? Então, essas são as atividades de vocês de hoje. Olha, nós vamos combinar assim, vocês estão recebendo agora de manhã essas atividades. Eu vou dar um tempo para vocês até amanhã, terça-feira, às 16 horas, para vocês me mandarem, né, as fotos desses exercícios, dessas atividades resolvidas. Né? Aluno que a gente manda, dali 1 hora já está me enviando o feedback. Mas eu vou dar um prazo maior, porque eu sei que vocês não têm só atividades de gramática, né? Então, bons estudos para vocês, mais uma vez, um bom dia, até mais.